Miffy e amigos. Miffy, Miffy, vamos brincar. Chame seus amigos, vem pra cá. Fuminha, Ronquinho, Urso, Boris, vem. Bruninho contente está com ela também. E todos juntos, mas que dia, é hora de alegria. Miffy, Mas que doce coelhinha, Miffy, que esperta coelhinha. Miffy, Mas que linda coelhinha. Miffy E amigos. Aulas de dança. A tia Alice de Miffy era uma dançarina quando era jovem. Ela ainda gostava de dançar e decidiu dar aulas de dança para Miffy e seus amigos. No sábado de manhã, Miffy, Winnie, Melanie e Egg foram para a casa da tia Alice na colina para suas primeiras aulas de dança. Claro, tia Alice deu a cada um pouco de seus deliciosos biscoitos e chocolate quente. Então, já com suas roupas de dança, eles estavam prontos para começar. Dançar parece fácil, disse tia Alice. Mas não é tão simples assim. Você precisa trabalhar duro para aprender os passos de dança apropriados. Primeiro, eu mostrarei a vocês o que fazer. Agora, vocês, meninas, tentem juntas. Era tão difícil, mas quando tia Alice tocou o ritmo no piano, elas conseguiram acertar. Muito bem! Agora eu mostrarei a vocês como rodar sem perder o equilíbrio. Às vezes, quando a gente treina, ficamos um pouco cansadas, disse tia Alice. Mas se vocês se mantiverem praticando, um dia serão grandes dançarinas. Todos os sábados, 1, 2, 3, um passinho para cá, outro para lá e rodar. Elas sempre acompanhavam o ritmo do piano. Que trabalho difícil, mas era uma grande diversão. Miffy tentava dançar e parar graciosamente. Fazia ela se sentir bem consigo mesma. Ela se perguntou se o urso Boris podia ser um dançarino. E perguntou a tia Alice, dançar é só para meninas? Claro que não, disse tia Alice. Dançar é para todo mundo. Alguns dos maiores dançarinos são meninos. Dançar dá a eles força e um bom equilíbrio. Vou pedir aos ursos Boris e Bárbara para se juntarem à nossa aula de dança, disse Miffy. Sim, disse tia Alice. Se nós tivermos um grupo maior, vocês podem apresentar as danças para seus pais. Eles gostarão de ver que boas dançarinas vocês se tornaram. As coelhinhas trabalharam muito duro. Miffy se perguntou, será que Boris gostaria de ser um dançarino? Em sua próxima visita à casa do urso Boris, Miffy ficou surpresa em descobrir que Boris era um dançarino. Perdida na floresta. Certa manhã, Miffy recebeu um cartão postal de seu bom amigo, o urso Boris.
Boris morava em uma casa de madeira que ele mesmo havia construído sozinho. Era bem no meio da floresta. O cartão postal mostrava uma linda foto de sua casa. No outro lado, Boris escreveu: Querida Miffy, por favor, venha me visitar. Eu gostaria que você me ajudasse a colher amoras. A floresta está cheia nesta época do ano. Miffy achou que seria uma coisa bem divertida. Então ela perguntou à mamãe coelha se ela podia ir visitar Boris e colher amoras. Sim, mas você deve ter muito cuidado. Siga o caminho da floresta para não se perder, disse sua mãe. Ah, não se preocupe, mamãe, eu conheço o caminho, sua mãe disse. Eu vou preparar uma cesta com sanduíches. Assim você e Boris podem fazer um bom piquenique junto com as amoras que irão colher. Tenha cuidado, a mãe de Miffy disse novamente, enquanto dava adeus para Miffy. Miffy entrou na floresta e seguiu cuidadosamente o caminho. Ela ouviu pássaros cantando. Ela cheirou o perfume das flores. Ela viu muitas borboletas coloridas voando para lá e para cá. A floresta estava repleta de coisas maravilhosas para ver, cheirar e ouvir. Ela olhou para a direita, para a esquerda, olhou para cima, olhou ao redor e então olhou para frente e lá estava a casa de Boris. Boris saiu para saudá-la. Olá, Miffy. Estou muito feliz que você veio. Tem tantas amoras deliciosas para colher na floresta. Eles colheram e colheram. Logo, suas cestas estavam cheias de amoras frescas e maduras. E seus estômagos também estavam cheios de amoras frescas e maduras. E de sanduíches também. Eles passaram momentos maravilhosos. Logo, o sol começou a se pôr. Ai, disse Miffy, é hora de ir para casa. Você acha que pode encontrar o caminho? Boris perguntou. Ele estava um pouco preocupado que Miffy pudesse se perder. Não se preocupe, Boris, eu conheço o caminho, disse Miffy. E ela começou a caminhar para casa com sua cesta cheia de amoras. Mas começou a ficar mais escuro e mais escuro. Miffy olhou para a esquerda, olhou para a direita. Mas todas as árvores pareciam as mesmas. Eu estou com medo. Acho que estou perdida, disse Miffy. Não, disse Boris. Você não está perdida. Vou te mostrar o caminho. Miffy estava contente que Boris a tinha seguido em seu caminho para casa. Eles foram juntos pela floresta. Chegamos, disse Boris. Lá está a sua casinha. Agora você vai até em casa sozinha, sem problema. Miffy acenou para Boris e pensou: estou tão contente por ter um amigo tão bom. O café da manhã. Certa manhã, quando o sol apareceu, Miffy acordou sentindo muita fome. Eu adoraria ter umas boas cenouras frescas para o café da manhã, ela disse. Ela olhou na cozinha, não tinha nenhuma cenoura lá. Ela olhou no armário, nenhuma cenoura lá. Ela olhou na mesa e não tinha nenhuma cenoura tampouco. Oh, céus, disse Miffy. Quando se gosta muito de cenouras, não se quer outra coisa. Miffy estava com muita fome. Foi então que a campainha tocou. Miffy abriu a porta e lá estava seu amigo Gruninho.
Entre, Gruninho, disse Miffy. Eu gostaria de oferecer um café da manhã para você, mas eu não tenho nenhuma cenoura. Oh, céus, disse Gruninho. Você procurou em todos os lugares? Sim, Miffy respondeu. Eu olhei na cozinha, no armário, na mesa. Mas Gruninho disse, você olhou na panela em cima do fogão? Ah, não, disse Miffy, eu esqueci de olhar na panela. E os dois correram para olhar na panela. Mas ela estava vazia. Que decepção! Agora eu estou com fome também, disse Gruninho. Eu já sei o que podemos fazer. Vamos até a minha casa. Eu tenho umas cenouras maravilhosas crescendo no meu jardim. Mas ontem eu passei pelo seu jardim, Gruninho, e eu não vi nenhuma cenoura lá. Gruninho riu. Vamos até o meu jardim e eu mostrarei algumas a você. Miffy se perguntou como podia ser isso. As cenouras crescem em um só dia? Juntos eles caminharam até a casa de Gruninho. Miffy estava perplexa. Quando eles chegaram no jardim de Gruninho, Miffy olhou e olhou, mas não conseguia ver uma única cenoura. Mas não tem nenhuma cenoura aqui, disse Miffy, que estava muito desapontada e mais faminta ainda. Eu sabia que elas não cresceriam num só dia. Claro que não, disse Gruninho. Mas tem cenouras aqui, Miffy, só que você não pode vê-las. Ele se abaixou e puxou uma linda cenoura do chão. Ah, disse Miffy, as cenouras crescem debaixo do chão. É por isso que eu não conseguia vê-las. Por favor, Miffy, pegue quantas você quiser, disse Gruninho. Miffy e Gruninho terminaram de colher e voltaram para a casa de Miffy e tomaram café da manhã com deliciosas cenouras. Miffy e o passarinho. Miffy estava olhando pela sua janela. O tempo estava feio. O vento soprava forte. As folhas voavam pelo ar e caíam no chão. Mas logo o sol apareceu e o vento parou. Mais uma vez, o sol voltou a brilhar. Miffy pegou uma bola e saiu para brincar. Miffy jogou a bola para o alto. Ela caiu no chão e rolou próximo a uma árvore. Miffy correu para pegá-la. E o que vocês acham que ela viu? Um bebê passarinho. A tempestade o jogara para fora de seu ninho e ele era muito pequenino para voar. Oh, céus, disse Miffy. Esse pobre bebê passarinho precisa de ajuda. Mas o que eu devo fazer? Miffy levou o passarinho para sua casa e o mostrou para sua mãe. Como eu posso ajudar esse pobre bebê passarinho? Eu acho que a tempestade o jogou para fora do seu ninho. Ele deve estar machucado.
Mamãe Coelho olhou para o passarinho. Eu acho que o passarinho está bem, Miffy. Ah, que bom, mamãe. Eu posso ficar com ele? Eu darei banho, comida e farei uma caminha para ele. Mas mamãe Coelha disse: eu acho que uma casa é o lugar certo para esse passarinho. Ele precisa da mãe dele. Ela deve estar procurando por ele. Elas olharam para fora e viram a mamãe passarinha voando pela árvore, procurando pelo seu bebê. Nós precisamos pôr o bebê passarinho de volta ao ninho na árvore. Ele é muito pequeno para voar até lá sozinho. Então, elas colocaram o passarinho na grama e foram pegar uma escada. O passarinho fazia piu-piu e dava uns pulinhos. Então ele fez piu-piu-piu e deu mais 2 pulinhos. Ele abriu suas pequenas asas e tentou batê-las. Então ele fez piu-piu-piu e bateu suas pequenas asas novamente. Miffy e sua mãe voltaram com a escada e a colocaram contra a árvore. E só então, o passarinho fez piu-piu-piu. Ele bateu suas pequenas asas mais rápido e começou a voar. Ele voou em volta e foi direto para o seu ninho sozinho. O passarinho voltou para o ninho, disse Miffy. Olha, sua mãe está voltando para casa. E seu bebê está são e salvo. Miffy e sua mãe levaram a escada de volta para dentro. E mamãe passarinha estava feliz em ter seu bebê de volta. Piu-piu! Miffy brinca de esconde-esconde. Miffy estava brincando no jardim com sua bola quando a sobrinha de Grunhinho, Ronquinha, chegou correndo na casa de Miffy. Miffy, Miffy! Ronquinha gritou. Vamos brincar de esconde-esconde. É uma brincadeira legal, Ronquinha, disse Miffy. Mas só tem a gente. Precisamos de mais 2 pessoas para brincar de esconde-esconde. Olha, Miffy, tem a Funguinha. Vamos chamar os ursos Boris e Bárbara. Aí seremos 4 e Funguinha pode olhar a gente brincar de esconde-esconde. Então elas foram para a floresta. Logo chegaram à casa dos ursos Boris e Bárbara. Olá, Boris! Olá, Bárbara! Depois que terminarem seu trabalho, vocês querem brincar de esconde-esconde com a gente? Sim, disse Boris. Nós adoraríamos brincar de esconde-esconde com vocês. Nós acabamos de cortar a madeira e agora já podemos brincar. Vamos começar. Quem vai ser? Não, Funguinha, disse Miffy. Isso não seria justo. Você podia farejar tudo e nos achar muito facilmente. Você pode se divertir só assistindo a gente brincar. Eu serei a primeira e todo mundo pode se esconder. Miffy virou de costas e lentamente começou a contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miffy abriu os olhos e gritou. Aqui vou eu. Prontos? Miffy começou a procurar na floresta. Enquanto isso, Funguinha correu até uma árvore e começou a latir. Boris saiu de trás da árvore. Isso não é justo, Funguinha. Miffy que deve nos achar. Então Bárbara e Ronquinha saíram de trás das árvores onde eles estavam. Agora nós temos que começar tudo de novo, eles disseram. Funguinha, você não pode encontrar ninguém, disse Miffy. Você não pode latir.
Você deve ficar quieta e me deixar procurar todo mundo. Mais uma vez, Miffy virou de costas e fechou seus olhos, enquanto Boris, Bárbara e Ronquinha corriam para se esconder. Desta vez, Funguinha ficou muito quieta. Aqui vou eu, prontos? Miffy gritou. Ela começou a olhar atrás de cada árvore. Eu tô vendo você, Boris. Eu tô vendo você, Ronquinha. Para onde quer que olhasse, Miffy não podia achar Bárbara. Onde estava ela? Eu estou preocupada que Bárbara possa estar perdida, disse Miffy. Eu olhei atrás de todas as árvores. Agora você pode latir, Funguinha. Ajude a gente a achar Bárbara. Funguinha correu direto para uma árvore e começou a latir sem parar. Mas Bárbara não estava lá. Funguinha continuou latindo. Eles todos olharam para cima. Mas é claro, lá estava Bárbara em um galho em cima da árvore. Que ótimo lugar para se esconder, disse Miffy. Sem Funguinha, eu nunca teria achado você. Pintando a parede. Na sala de aula, tinha uma parede branca e lisa. Miffy levantou sua mão e perguntou à sua professora: não seria bom se nós pudéssemos decorar a parede com algumas pinturas bonitas? Nós podemos fazer umas figuras e colocá-las na parede branca. É uma grande ideia, Miffy, disse sua professora, que lhe deu papel, lápis e tintas. Logo, todos estavam ocupados. Miffy desenhou uma flor linda. Melanie desenhou umas conchas do mar. Egg desenhou um peixe. Winnie desenhou um barco com bandeiras. Miffy usou tinta amarela na flor e tinta verde nas folhas. Egg pintou seu peixe com listras azuis e amarelas. Winnie pintou seu barco de azul e as bandeiras de vermelho, amarelo e azul. Eu não sei o que desenhar agora, disse Melanie assim que acabou sua figura. Nem eu, disse Winnie, mas precisamos de mais figuras para cobrir a parede, disse Miffy. Vamos, crianças, disse a professora. Está um dia lindo. Tragam seu material de desenho e vamos. Vocês acharão muitas coisas para desenhar se olharem em volta. Logo, as crianças estavam olhando em volta do playground. Miffy achou umas flores coloridas para desenhar. Melanie desenhou uma minúscula borboleta vermelha e Winnie desenhou uma árvore bem grande. Tinha muitas coisas diferentes para desenhar lá fora. No fim da tarde, as crianças tinham feito muitos desenhos diferentes. A professora estava muito feliz com os novos desenhos para a parede. Nós devemos ter cuidado e pôr todas as pinturas juntas para que tenha espaço suficiente para todas elas, ela disse. Mas não tinha espaço suficiente.
E algumas crianças estavam tristes porque suas pinturas não estavam na parede. Melanie levantou a mão. Eu tenho uma ideia, ela disse. Por que não mudamos os desenhos todos os dias? Assim, todos podem ter a chance de ter seu desenho na parede. Que boa ideia, Melanie, disse a professora. É exatamente isso que faremos. E assim, podemos fazer mais desenhos. Todas as crianças ficaram muito contentes. Miffy disse, agora vai ser mais divertido do que nunca estudar aqui. E era verdade. Todo dia, a parede da sala de aula era decorada com lindos e diferentes desenhos. Miffy e o ovo azul. Miffy e Melanie estavam brincando juntas no jardim. Jogavam uma bola colorida de um lado para o outro. Melanie jogou a bola bem alto. E Miffy não conseguia ver onde a bola tinha caído. Ela procurou a bola atrás de uma árvore. E aí descobriu outra coisa. Um ovo azul. Nossa, olha só, disse Miffy. Ela esqueceu tudo sobre a sua bola perdida e olhava maravilhada aquele pequeno ovo azul. O que pode ter dentro disso, Melanie? Ela perguntou. Foi então que Gruninho chegou. Vejo que vocês têm um ovo azul, disse Gruninho. Você que consegue cenouras azuis de ovos azuis? Eu acho que não. As cenouras não vêm de ovos, Melanie disse. Minha avó diz que ovos azuis têm meias dentro deles. Eu não acho. Você compra meia numa loja e os ovos vêm dos pássaros. Deve ter um ninho de pássaro numa dessas árvores. Melanie olhou para cima e viu um ninho com um grande pássaro vermelho sentado. Miffy perguntou, um ovo azul pode vir de um pássaro vermelho? Gruninho disse, eu sou rosa e minha mãe e meu pai também são rosas. Melanie disse, meu pelo é marrom e minha mãe e meu pai têm pelos marrons também. Miffy disse, talvez com ovos seja diferente. Nós sabemos que pintinhos amarelos saem de ovos brancos ou marrons. Gruninho ergueu Miffy alto o suficiente para que ela pudesse pôr o ovo azul de volta no ninho debaixo do pássaro vermelho, que aconchegou-se sobre o ovo azul e cantou uma canção. Gruninho achou a bola perdida. E eles se divertiram muito jogando bola juntos. Todos riram muito. De repente, seu riso se juntou a outro som. Era o piado de um bebê passarinho. Lá estava ele, um minúsculo pássaro vermelho no ninho. Miffy então viu que o pássaro vermelho vinha mesmo do ovo azul. Afinal, eu sabia o tempo todo que as cenouras não vêm de ovos, Miffy, disse Gruninho. Eu estava só fazendo uma piada sobre as cenouras azuis. Eu também, disse Melanie. Claro que eu sei que as meias não vêm em ovos. Agora, nós sabemos que pássaros vermelhos podem vir de ovos azuis, Miffy disse. Que maravilhoso!
Miffy e o Coelho de Neve. Miffy adorava brincar na neve. Ela adorava andar no seu trenó pelas colinas nevadas. Ela adorava deslizar na neve com seus esquis. Ela adorava deitar na neve, balançar os braços e fazer anchos da neve. O que ela gostava mesmo era fazer grandes coelhos de neve. Era um trabalho difícil, então ela precisava da ajuda de alguém. Quem vocês acham que veio ajudá-la? Funguinha, a cachorrinha. Funguinha adorava correr e pular na neve. Mas quando ela viu Miffy tentando empurrar e rolar uma enorme bola de neve, ela correu para ajudar. Elas empurraram e empurraram juntas. Enquanto a bola de neve rolava, cada vez carregava mais neve. Ia ficando maior e maior. Já está grande o suficiente para o corpo do coelho de neve, disse Miffy. Agora podemos enrolar uma bola de neve pequena para a cabeça do coelho. Miffy fez uma bola de neve com suas mãos. Funguinha podia empurrá-la com o seu nariz. Mas quando ficou maior, Miffy ajudou a empurrar até que ficou grande o suficiente para ser a cabeça do coelho. Agora, precisamos colocá-la em cima da bola de neve grande, disse Miffy. Eles tentavam, então, mas não conseguiam erguer a pesada bola de neve. Foi então que Boris, o amigo de Miffy, chegou. Olá, Miffy, disse Boris. O que vocês estão fazendo? Estamos tentando fazer um coelho de neve gigante, disse Miffy. Mas a cabeça é muito pesada e não podemos erguê-la. Eu tenho uma ideia, Miffy, disse Boris. Eu estava levando estas tábuas para a minha oficina, mas podemos usá-las para fazer uma rampa até o topo da grande bola de neve. Boris colocou a tábua contra o corpo do coelho de neve. A tábua fez uma rampa perfeita até o topo dela. Agora, eles podiam rolar a bola de neve pequena pela rampa. Ainda era um trabalho duro, mas não tão duro como erguê-la. Ela estava lá. Finalmente, a cabeça do coelho de neve descansava bem em cima de seu corpo. Miffy então foi procurar 2 galhos para fazer as orelhas. Ela colocou os 2 galhos no topo da cabeça. Eles não parecem orelhas de coelho, disse Miffy. Ela teve uma ideia. Colocou um pouco de neve firmemente ao redor de um galho. Ela colocou um pouco de neve ao redor do outro galho. 2 orelhas de coelho perfeitas. Funguinha correu pela neve e depois voltou com 2 bolas de borracha com que ela sempre brincava. Miffy riu. Ela empurrou as bolas na cabeça do coelho de neve. Agora ele tem olhos, disse Miffy. Ele pode ver o trabalho maravilhoso que fizemos. Foi tudo com sua ajuda, Funguinha e Boris. Vocês são amigos tão inteligentes. Finalmente, Miffy colocou uma cenoura para fazer o nariz do coelho de neve. Agora ele estava completo. Miffy empina a pipa. Certa manhã, Miffy olhou de sua janela. O que ela viu? Uma pipa linda estava voando em cima de sua casa. Miffy seguiu o fio da pipa para ver quem a estava empinando. Longe do outro lado, Miffy podia ver a sobrinha de Gruninho, Ronquinha. Ela parecia estar se divertindo muito. Miffy subiu no seu patinete e foi tão rápido quanto pôde até a casa de Gruninho. Bom dia, Ronquinha. Onde você conseguiu esta pipa? Eu também queria ter uma. Ia ser muito divertido.
Foi o urso Boris que fez para mim como presente de aniversário. Boris é tão inteligente. Ele sabe fazer tanta coisa. Segura aqui a linha, Miffy. Você vai ver como é divertido soltar uma pipa. Miffy pegou na linha e empinou a pipa. Ela se divertiu tanto que mal podia esperar para ter a sua própria pipa. Obrigado, Ronquinha, disse Miffy. Eu vou pedir ao Boris para ele fazer uma pipa para mim. Miffy foi embora em seu patinete pela floresta tão rápido, o mais rápido que podia. Quando Miffy chegou na casa do urso Boris, ela perguntou se ele faria sua pipa. Sim, Miffy. Terei muito prazer em fazer uma pipa para você. Mas como não é seu aniversário, você precisa me ajudar. Mas eu não sei como fazer uma pipa. Não se preocupe, Miffy. Eu mostrarei a você. Vamos fazer uma pipa juntos, passo a passo. Primeiro, Boris pegou 2 pedaços finos de madeira, um longo e um mais curto. Colocou o pedaço curto e depois o cruzado com o longo. Aí, Miffy os amarrou juntos com um pedaço de linha. Boris passou a linha pelas 4 pontas da madeira. A borda da pipa estava pronta. Boris pegou um pedaço de papel vermelho claro e cortou no tamanho da pipa. Agora, precisamos dobrar o papel em cima da linha e colar para que ele fique bem firme sobre a borda. E a pipa também precisa ter uma cauda. Miffy pegou algumas tiras de pano colorido, amarrou na linha e depois prendeu na pipa. Ficou tão bonita! Agora só precisamos amarrar um pedaço comprido de linha, disse Boris, e aí podemos empinar a pipa. Miffy segurou a linha firme e Boris levantou a pipa de forma que pudesse pegar o vento. A pipa subiu e subiu, dançou no céu. Estava linda. De repente, ela desceu e caiu numa árvore. Miffy puxou e puxou a linha, mas a pipa estava presa. Como vamos conseguir desprender a pipa da árvore? Perguntou Miffy. Ela estava tão triste. Boris já estava subindo na árvore. Ele desprendeu a pipa e deixou cair no chão. A floresta não é um bom lugar para empinar uma pipa, Miffy. Tem muitas árvores. Eu vou levar a pipa para minha casa, disse Miffy. Não tem muitas árvores lá. Muito obrigada, Boris, por esta bonita pipa. Miffy levou a pipa para casa em seu patinete. Ela se divertia muito empinando sua nova pipa. Havia 2 lindas pipas no ar. Uma era de Ronquinha e a outra de Miffy. Miffy e Melanie aprendem a ler. Numa tarde, Miffy e Melanie estavam brincando no jardim. Vou fingir que sou uma princesa, disse Miffy. E você pode fingir que é a rainha, Melanie. Isso vai ser muito divertido, disse Melanie. Era muito divertido. A princesa Miffy e a boa rainha Melanie passaram uma tarde deliciosa. Melanie, Miffy, chamou Mamãe Coelha pela janela. Entrem agora. É hora de ir para a cama. Logo, Miffy e Melanie estavam em suas camas. Querem que eu leia uma história para vocês dormirem? Perguntou a mãe de Miffy. Ah, queremos! Leia uma história! Pediram Miffy e Melanie. Aqui tem uma história linda sobre uma princesa e uma rainha. Vocês gostariam de ouvi-la? Perguntou Mamãe Coelha. Miffy e Melanie riram. Elas acharam engraçado que a mãe de Miffy tivesse achado uma história igual à brincadeira delas no jardim. Era uma história maravilhosa. E as 2 coelhinhas prestaram atenção em cada palavra com os olhos bem abertos.
Quando acabou de ler a história, a mamãe coelha apagou as luzes e disse: "Durmam bem, minhas pequenas. Amanhã é outro dia." Quando ficou escuro, Melanie sussurrou para Miffy: "Foi uma história maravilhosa. Ai, como seria bom se pudéssemos ler uma história uma para a outra." Miffy ligou a luminária ao lado da cama e pegou outro livro de sua estante. E aí perguntou: "Você sabe ler, Melanie?" "Meninas, meninas, vocês deveriam estar dormindo", disse Mamãe Coelha. Quando as luzes se apagaram novamente, Melanie sussurrou para Miffy: "Eu não sei ler ainda, Miffy, mas gostaria de saber." "Ah, eu também", Miffy sussurrou. Logo as coelhinhas adormeceram. E agora já era dia. "Acordem, acordem, Melanie e Miffy. É hora de levantar e ir para a escola." Na escola, a professora perguntou à classe: "Vocês gostam de histórias, crianças? Vocês gostariam de poder lê-las vocês mesmas?" Miffy olhou para Melanie e sussurrou: "Ah, isso é tudo o que queremos." Naquele dia, as crianças começaram a aprender e formar palavras. Era muito empolgante. No fim da tarde, a professora disse: "Eu tenho um bom livro de histórias aqui. Alguém gostaria de ler umas linhas?" Miffy e Melanie olharam uma para a outra novamente. Que surpresa! Aquele era o mesmo livro que Mamãe Coelha havia lido para elas. As coelhinhas levantaram suas mãos. A professora escolheu Miffy e entregou o livro a ela. Miffy começou a ler. "Era uma vez uma linda princesa." A professora ficou surpresa ao ver que Miffy lia tão bem. "Você aprendeu a ler muito depressa, Miffy", que então respondeu: "É que eu sei essa história de cor." Miffy pinta seu quarto. Um dia, como estava chovendo muito para sair, Mamãe Coelha disse: "É um bom dia para pintar seu quarto, Miffy." "Já há muito tempo não é pintado." "Que boa ideia", disse Miffy. "Eu posso ajudar?" "Sim", disse Papai Coelho. "Mas primeiro precisamos tirar tudo do quarto." Miffy disse: "Eu tenho muitos quadros na parede. Meu armário de brinquedos, minha cama e minha estante." "Nós não podemos pintar em volta deles?" "Isso não adianta", disse Mamãe Coelha. "Precisamos tirar tudo do quarto para poder pintar por igual as paredes." "Tá bom", disse Miffy. "Eu vou ajudar. Primeiro vou tirar todos os meus quadros da parede." "Mas eu não consigo tirar a minha cama. E o meu armário de brinquedos ou a estante?" "Sua mãe e eu tiraremos as coisas pesadas, Miffy. Você pode ir pensando que cor gostaria de pintar o seu quarto. Eu tenho muitas tintas coloridas na minha oficina." Então, enquanto sua mãe e seu pai carregavam tudo para fora de seu quarto, Miffy começou a pensar sobre que cor gostaria que seu quarto fosse. "Ah, se ele fosse azul, podia parecer que é sempre noite", ela disse. "Se ele fosse vermelho, podia parecer muito quente. Se ele fosse verde, podia parecer que ele estava no jardim. E se ele fosse branco, seria a mesma cor que eu. E eu podia me sentir perdida dentro dele." Miffy olhou da sua janela e notou uma tulipa amarela. "Ah, se meu quarto fosse amarelo como a tulipa, ficaria ensolarado e brilhante." "Eu gostaria que meu quarto fosse amarelo", disse Miffy finalmente. Papai Coelho disse: "Eu tenho uma tinta amarela linda.
Eu vou pintar as partes altas das paredes, Miffy, e você pode pintar as partes baixas. Você poderá aprender como pintar. Mamãe Coelha disse: primeiro você deve colocar um avental, Miffy. Seria uma pena se caísse tinta em seu lindo vestido. Então Miffy colocou um avental. E seu pai, muito cuidadosamente, preparou a tinta amarela. Ele pegou um pincel grande e deu a Miffy um pincel pequeno. Eles começaram a pintar. Miffy, disse Papai Coelho, tente pintar de cima para baixo, na mesma direção. Assim. Miffy aprendeu muito depressa. Logo, o quarto estava num lindo amarelo. E as coisas de Miffy voltaram para o seu lugar. Miffy ficou muito feliz. Seu quarto parecia novo, brilhante e limpo. É uma sensação boa, ela disse, ter um quarto pintadinho de novo e que eu ajudei a pintar. A casinha dos pássaros. Boris e Bárbara estavam combinando sobre o aniversário de Miffy. O que podemos fazer para ela? Bárbara perguntou. Bem, disse Boris, a primavera já está chegando e eu sei que Miffy adora ver os bebês pássaros todo ano. E se eu fizer uma casinha de pássaros especial para que ela possa ter bebês pássaros em seu próprio jardim? Uma ótima ideia, Boris, disse Bárbara. E nós podemos pintá-la com uma cor brilhante para atrair mamãe passarinha. Eu vou fazer uma cópia exata da casa de Miffy, só que menor, do tamanho certo para pequenos pássaros, disse Boris. Eu tenho uma foto da casa de Miffy como modelo. Boris selecionou suas melhores tábuas de madeira. Pedaços que fariam as paredes, um pedaço forte de madeira para o chão e 2 pedaços fortes para o telhado. Primeiro, ele desenhou uma planta que mostrava os tamanhos certos de madeira e como eles se juntariam. Então, Boris mediu um pedaço de madeira com sua régua especial e usou um lápis para marcar onde a madeira deveria ser cortada. Ele prendeu a madeira na sua banca de trabalho, que deveria ficar bem firme, e aí pegou uma de suas serras afiadas. Ele deslizou a serra de um lado para o outro em cima da linha que ele desenhou com o lápis. Ele fez isso em cada pedaço de madeira, até que todos os pedaços da casinha estivessem cortados do tamanho certo. Depois, ele usou um martelo para pregar as peças. Finalmente, lá estava uma casinha perfeita. Vou usar a minha broca para fazer um buraco na casa, grande o suficiente para a mamãe passarinha entrar e sair. Ela trará ramos e grama para fazer um ninho aconchegante do lado de dentro. Agora está pronta para você pintar, Bárbara, disse Boris. A ursa Bárbara tinha muitos potes de tinta brilhante e um pincel para cada cor. Logo, a linda casinha realmente parecia uma miniatura da própria casa de Miffy, com uma diferença pequena. No aniversário de Miffy, Boris e Bárbara levaram a casinha para a casa de Miffy e a colocaram no jardim.
Feliz aniversário, Miffy, disse Boris e Bárbara. Nós temos uma surpresa para você. Venha ver. Miffy ficou muito feliz com a casinha dela. Olha só a minha casinha, disse Miffy. Mas tem uma coisa diferente. Em vez de uma porta, só tem aquele buraquinho na frente. É uma porta para pássaros, disse Boris. Não é uma porta para coelho. Eles todos riram. Ai, que maravilha ter amigos tão inteligentes, disse Miffy. Obrigada, Bárbara e Boris. Vocês me fizeram tão feliz. E seu presente também fará uma mamãe passarinha muito feliz. Os 3 desejos. Miffy leu nos contos de fada que uma fada pode dar a você 3 desejos. Ela se perguntou o que desejaria se uma fada desse a ela 3 desejos. Meu primeiro desejo seria que minha mãe e meu pai me amassem para sempre, ela disse. Mas ela já sabia que sua mãe e seu pai a amariam para sempre. Então ela tentou pensar sobre o outro desejo. Ela decidiu dar um passeio. Ela sabia que podia pensar melhor enquanto estava caminhando. Lá estava a Funguinha, que, como sempre, ficava muito feliz em ver Miffy. Você quer vir comigo? Miffy perguntou. Enquanto elas estavam caminhando, Miffy e Funguinha encontraram Egg, que estava com o braço numa tipóia. Olá, Egg, disse Miffy. O que aconteceu com seu braço? Ah, eu caí enquanto andava de patim, disse Egg, e me machuquei. Eu espero que seu braço melhore logo, Miffy disse. Obrigada, Miffy, disse Egg. Esse foi o primeiro desejo de Miffy. Se o meu desejo for mágico, o braço de Egg estará melhor amanhã, ela pensou. Enquanto Miffy e Funguinha caminhavam para a floresta, começou a chover. Miffy não lembrou de levar um guarda-chuva em sua caminhada. Oh, céus, disse Miffy. Eu queria que nunca chovesse e sempre fizesse sol. Miffy ficou surpresa quando de repente parou de chover e o sol apareceu. Eu desperdicei meu segundo desejo, ela disse. Se não existir sol e nem chuva, as árvores não crescerão. Agora ela só tinha um desejo sobrando. Meu último desejo deve ser para alguma coisa muito boa, ela disse para a Funguinha. Miffy pensou e pensou enquanto caminhava, procurando e tentando pensar sobre desejar alguma coisa importante. Ela caminhou por um campo cheio de flores. Miffy pensou em sua mãe e quis escolher algumas flores para levar para ela. Mas minha mãe gosta mais de flores amarelas, ela disse à Funguinha. Eu só vejo muitas flores vermelhas e muitas flores azuis. Devo usar meu último desejo para encontrar algumas flores amarelas? Mas após a curva, tinha um campo cheio de lindas flores amarelas. Agora, eu posso usar meu último desejo para qualquer outra coisa, disse Miffy. Eu vou desejar um sorvete. Miffy escolheu um ramalhete de flores lindas para sua mãe. Ter 3 desejos é uma coisa maravilhosa, disse Miffy, enquanto começaram a caminhar de volta para casa. Quando Miffy deu as flores amarelas à mamãe coelha, ela ficou muito feliz. Oh, Miffy, ela disse, elas são lindas. São minhas flores favoritas. Eu guardei meu último desejo para um bom sorvete, disse Miffy. Você sabe o que eu desejo? Eu desejo que a minha pequena Miffy seja sempre tão doce como é agora. E ela deu um abraço apertado de coelho em Miffy.
Aí, mamãe coelha entrou na cozinha e deu uma tigela com água fresca para a Funguinha e um sorvete para a Miffy. Miffy, Mas que doce coelhinha, Miffy, que esperta coelhinha, Miffy, mas que linda coelhinha. Miffy.